Essa vida com Jesus é uma bênção, né, gente? Mas olha, nós estamos na segunda parte da nossa mensagem, a segunda e a última parte, a fé sobrenatural. Vamos só refrescar um pouco a memória, e para você que não estava aqui, para você poder também pegar o fio da meada, tá certo? Nós estávamos falando que é muito bom pensamento positivo, coach, esses princípios positivos. Olha, nunca você vai errar sendo otimista, entendeu? Não é errado, eu não sou contra isso, muito pelo contrário, eu sou muito a favor. Só que chega um momento na sua vida em que você precisa de um milagre. Você precisa de algo sobrenatural. Então, o pensamento positivo, essas coisas, é o que a Bíblia chamaria de fé natural. Mas para um milagre, você precisa da fé sobrenatural. Agora, primeira coisa que nós vimos semana passada é quem tem essa fé sobrenatural. Quem tem? E nós descobrimos pela Bíblia, que eu mostrei para vocês que nem todo mundo tem essa fé sobrenatural. Mas que quando a pessoa nasce de novo, entrega a vida para Jesus, ela realmente recebe essa fé sobrenatural que supera e vence o mundo dentro dela. Só que eu expliquei também que não adianta você só ter essa fé sobrenatural. Você que já entregou a vida a Jesus ter essa fé sobrenatural. Você tem que saber como liberar, porque se você não souber como liberar essa fé sobrenatural, não vai te fazer bem algum. Então, como foi a segunda coisa que nós ensinamos domingo passado, como liberar essa fé sobrenatural. E nós mostramos que essa fé sobrenatural, em primeiro lugar, ela tem que ser liberada do coração. Libere a fé do seu coração. Nós mostramos que até cristãos que já têm essa fé sobrenatural, muitas vezes eles estão aplicando fé assim na mente. Eu creio, vai acontecer, e não acontece. Sabe por quê? Eles erram, perderam um milagre por 30 centímetros. Tiveram muita fé na mente, mas não tiveram fé no coração. E a Bíblia mostra claramente que tem que ter fé no coração. A Bíblia diz isso claramente. Vou mostrar daqui um pouco, tá? Agora, como ter certeza que essa fé vem do coração? Como ter certeza? E eu mostrei, foi o outro segredo muito grande de liberar a fé. Libere a fé sempre com base na palavra de Deus. Sempre com base na palavra de Deus. E eu mostrei para vocês o seguinte, que a fé que não é baseada na palavra, em passagens da palavra de Deus, é uma fé mental, é uma fé natural. E a fé que é baseada na palavra de Deus, ela é uma fé espiritual, é uma fé sobrenatural, é uma fé que vem do coração. Então tem que ter base na palavra de Deus. Agora, outra coisa que eu mostrei também semana passada, que é importante para liberar essa fé, que essa fé não só seja do coração, não só seja com base na palavra, mas que ela seja também liberada com a sua boca. Jesus e o apóstolo Paulo, todos os autores das Escrituras Sagradas ensinam, como o apóstolo Paulo lá em Romanos 10, 8, porém que se diz, a palavra está perto de ti, a palavra de Deus, está vendo? Fé sobrenatural, está perto de ti, na tua boca e no teu coração. Isso é a palavra da fé, na fé sobrenatural. Isso é a palavra da fé que pregamos, tá certo? Então, tem que ser pela boca. E o nosso texto que usamos muito semana passada, Marcos 11, 23, que diz o seguinte, porque em verdade lhes digo, que se alguém disser a este monte, é você dar uma ordem para o monte, não é você pedir a Deus para tirar um monte, é você liberar com autoridade, com fé sobrenatural, com a sua boca, disser para esse monte, levante-se e jogue-se no mar, e não duvidar, não é na mente, não duvidar no seu coração, mas crê que se fará o que diz. Olha, tem que não só declarar primeiro, depois você deve crer no coração que se fará aquilo que você está dizendo com base na palavra. E aí nós mostramos que no grego, no final desse texto, parece uma redundância, mas não é uma redundância, foi uma repetição que infelizmente os tradutores modernos não colocaram, porque foi uma repetição deliberada que o Espírito Santo colocou. O que o texto diz é o seguinte, não duvidar no seu coração, mas crer que se fará o que diz, assim ele terá o que ele diz. E ele repete isso, ele terá o que ele diz. Por quê? Porque vez após vez a palavra de Deus mostra que a fé sobrenatural sempre fala, sempre diz. E eu mostrei inclusive Salmo 91, 10, esse versículo fabuloso, que promessa, nenhum mal te sucederá, praga nenhuma chegará à sua tenda. Imagina, nenhum acidente,
nenhuma praga, nenhum assalto. Irmãos, Deus não colocou isso só para preencher espaço na Bíblia, para preencher linguiça. Irmãos, essas promessas que a Bíblia tem é para serem apropriadas, é para ser tomado posse. Ela não vai cair em cima da sua cabeça, não vai acontecer automaticamente. Você vai ter que liberar a sua fé para tomar posse de uma promessa dessa. E elas são suas. Porém, temos que ler no contexto. Isso aqui é o versículo 10, né? Olha, o versículo 10, nenhum mal lhe sucederá. Mas olha o versículo que vem bem antes desse versículo. Olha o que ele diz. Você disse, quer dizer, você declarou com a sua boca, você liberou a sua fé com a sua boca. E você disse, o Senhor é o meu refúgio. Ao liberar a fé com a sua boca, o que você fez? Você fez do Altíssimo a sua morada. E porque você fez do Altíssimo a sua morada, aí sim, nenhum mal lhe sucederá. Praga nenhuma chegará à sua tenda. Então uma promessa assim, ela é apropriada pela fé no coração e com a boca. Com a boca. Agora, terminamos de fazer a revisão do domingo passado. Vamos agora mergulhar na segunda e última parte dessa mensagem fé sobrenatural. E é o grande quarto segredo de como liberar essa fé sobrenatural. Libere a sua fé com santa agressividade. A fé natural às vezes é passiva. Às vezes ela é muito esperançosa. Mas a fé sobrenatural sempre é proativa, sempre é agressiva. Ela sempre tem, no bom sentido da palavra, uma santa agressividade. Ela é muito proativa, ela vai atrás do milagre mesmo, tá certo? É assim que a fé sobrenatural funciona. Aí a pessoa às vezes diz assim, pastor, mas o diabo está acabando, aí, sabe, o diabo fica atacando minhas finanças. É tanta coisa inesperada, é diabólica. Eu vejo que é uma coisa diabólica mesmo que acontece com as finanças, ou com o meu casamento, ou aquele câncer que veio contra a minha filha. Você está certo, querido, ainda bem que você discerniu, isso é o diabo mesmo, porque a religião muitas vezes ensina, não, isso é Deus querendo te ensinar uma lição. Deus está em controle de tudo, diz a religião. Mentira, que vem do fundo do inferno isso aí. Você vai falar para mim que Deus está em controle de tudo? Quer dizer, todas essas crianças que estão sendo estupradas, toda essa guerra, toda essa miséria, câncer, isso tudo é Deus que está controlando, querendo tudo isso? Mentira, Deus não é assim não. Você fala, então por que acontece? Deus não tem todo o poder? Sim, aí você acertou, Deus tem todo o poder, mas Ele não está em controle de tudo. Por que Deus não está em controle de tudo? Porque Deus não quer um monte de robô seguindo. Se Deus fosse colocar a minha e a sua vida do jeito que Ele quer, Ele teria que usurpar nosso livre-arbítrio, entendeu? Então, Deus espera que nós encaixemos com a sua vontade, para que aí venha teu reino aqui na terra, seja feito aqui na terra a tua vontade, assim como ela é feita lá no céu. Mas se eu e você rejeitarmos os princípios de Deus, não tomarmos posse daquilo que Ele já providenciou para nós, e aí o que acontece? Por isso que a Bíblia fala que o mundo jaz no maligno, muita coisa acontece nesse mundo que não é da mais perfeita vontade de Deus, que Deus não está controlando, não é porque Deus não pode, é porque Deus não quer usurpar o livre-arbítrio de ninguém, entendeu? Agora, deixa eu te falar uma coisa, Deus não somente quer curar você, abençoar sua família, suas finanças, deixar sua família cheia de vitória e sucesso em todas as áreas. Deus quer muito mais do que isso. Deus quer usar você e a sua família como um canal de implantar o reino dele aqui na terra, de levar essa fé viva para as outras pessoas e ajudar outras pessoas a conhecer Jesus. Então o cristão, ele começa a ter a compreensão que em Cristo ele já é abençoado com todas as bênçãos espirituais. Ele não vem para a igreja para receber mais bênçãos, não, ele já é abençoado. Ele vem para a igreja para ser equipado, para poder realmente dominar e expulsar o mal das outras vidas. Você está entendendo? Então você vem para a igreja para ser equipado para isso. Olha o que a Bíblia diz. Isaías 54:17, outra promessa fenomenal. Olha só, nenhuma arma forjada contra você prosperará. Uau, que promessa! Que promessa!
E você condenará toda língua que quiser acusá-lo em juízo. Esta é a herança do servo do Senhor e a sua justiça que procede de mim. Você está entendendo o plano de Deus? O plano de Deus para a sua vida como cristão não é toda hora está aqui e depende, preciso de mais uma bênção. Não, Deus quer que você seja tão abençoado, tão cheio de vitória, que você seja um canal. Você vem para a igreja e é equipado para poder lutar contra o mal e ver outras famílias e vidas transformadas. Não é legal isso? A Bíblia fala em 1 João 4,4, maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. Entendeu? Olha Romanos 12, 21, ele fala, não deixem que o mal vença vocês, mas vençam o mal com o bem. Você está vendo a santa agressividade? Você vai vencer o mal com perdão, com amor proativo, com indo atrás, com perdoando, com liberando a fé, ajudando as pessoas. Por que as pessoas têm rejeitado a Deus e estão seguindo o maligno e estão sofrendo tantas horríveis consequências? Porque elas estão sendo enganadas pelo maligno. Então Deus quer usar você como canal para desvendar os olhos delas, para que elas vejam a verdade, para que elas busquem a Deus, e você é esse canal de vitória para a vida delas. Agora, deixa eu te falar uma coisa, nem um lugar na Bíblia diz que é para você pedir a Deus para derrotar o Satanás. Deus, tira o diabo que está colocando esse câncer no meu filho. Deus, tira os demônios que estão colocando esse problema nas minhas finanças. Deus, tira. Nenhum lugar. Todo lugar Deus fala, não, você que é para fazer isso pelas armas que Ele já te deu. Pelo nome de Jesus e pelo poder do Espírito Santo e pela palavra de Deus, é para você exercer essa santa agressividade. Olha o que ele diz em Tiago 4,7. Portanto, você se sujeita a Deus, mas você resiste o diabo, e ele fugirá de você. É você que resiste ele, não é você pedir a Deus para resisti-lo, não, é você que pede, você que declara, você que ordena, você que manda ele embora. Deus já te deu essa autoridade. Como que eu mando o diabo embora, pastor? Como que eu expulso o demônio da minha casa, da minha família, das minhas finanças, da minha saúde? Como que eu expulso? Está escrito aqui em Marcos 16, 17. Esses sinais acompanharão os que creem. Você crê? Não tem que ser pastor. Você só tem que crer, ter essa fé sobrenatural. Se você tem essa fé sobrenatural, ele fala, em meu nome expulsarão demônio. Você expulsa o mal. Em nome de Jesus. Expulsa. Eu estava falando hoje de manhã, como uma vez quando a minha mãe passou muito mal do coração. Ela tinha 60 e poucos anos de idade. Mas eu fiquei com tanta raiva do diabo. Minha mãe estava lá no Estados Unidos sendo tratada. Depois eu fiquei sabendo que ela quase morreu. Ela tava, na realidade, ela até morreu. Eles ressuscitaram aquela máquina assim. Tchum! Rapaz, eu só sei que eu estava aqui no Brasil, vindo saber. Mamãe está passando muito mal do coração. Rapaz, eu fiquei com tanta raiva do diabo. Eu entrei no quarto, fechei a porta, falei aqui, olha, Satanás. Acontece que você está mexendo com a pessoa errada. Acontece que ela é minha mãe. Agora você falou, mas por que você acha que isso é alguma coisa? Eu sou e você também é. Nós somos mais que vencedores em Cristo. Não é porque eu me acho melhor do que você, não. Todo cristão tem essa autoridade. Agora eu assumi uma santa agressividade. Eu falei, acontece que você está mexendo com a pessoa errada. Acontece que ela é minha mãe. Você tira suas patas sujas dela, eu tomo posse da vida dela, eu declaro o coração dela curado, em nome de Jesus. Rapaz, eu falei com tanta autoridade, com tanta fé, eu tinha tanta certeza que o milagre já está feito. Eu saí do quarto, estava alegre da vida, feliz da vida. Minha irmã, eu ainda era solteiro, minha irmã solteira, a gente morava na mesma casa. Minha irmã falou assim, Eibe, acho muito errado isso, você parece que tá tudo feliz e alegre, mamãe está morrendo lá e você... Eu falei, não, por causa dessa minha fé que mamãe não vai morrer, fique tranquila, ela já está boa, em nome de Jesus. Aí eu recebi uma notícia, rapaz, está boa, ficou boa. E ela ainda viveu mais do que 20 anos depois disso. E quando ela morreu, não foi problema de coração. Aliás, os médicos falaram que mesmo depois de morrer, o coração dela ficou batendo, porque eles tinham colocado um marca-passo. De coração ela não morreu. Tem que tomar posse, tem que ter uma fé agressiva, entendeu?
isso que faz funcionar. Então, isso é o plano de Deus para os seus filhos. A Bíblia fala em Hebreus 2,14, portanto, desde que os filhos têm carne e sangue comum, quer dizer, também ele semelhante participou dessa, quer dizer, Jesus se tornou ser humano, para que pela morte dele, ele destruiu aquele que tinha o poder da morte, a saber, o diabo. Você sabia que quando Jesus morreu, essa palavra destruir no grego não quer dizer que o diabo não existe mais, quer dizer, tornou inoperante, paralisou, ele esmagou a cabeça da antiga serpente. Em relação a você que está em Cristo, você sabia que o diabo não tem poder? Ele só tem poder usurpado, ele só tem poder quando você deixa ele ter poder. Mas se você exercer sua autoridade e expulsá-lo com uma fé agressiva, ele não pode. Tem uma história verdadeira. Não, essa primeira história não sei se é verdadeira, tá? Daqui um pouco eu vou contar a verdadeira. Essa aqui não sei se é verdadeira não, mas aconteceu na selva amazônica, onde tem muitas cobras. Você sabe que lá na selva amazônica tem cobra. Eu tive até uma foto dentro do meu computador, uma cobra daquelas bem grossas assim. Eles mataram ela, cortaram, porque eles desconfiaram que foi ela que tinha engolido o homem. E realmente, eu tenho essa foto. O homem está de roupa e tudo. Infelizmente já tinha morrido, mas estava dentro da cobra, de roupa e tudo. Isso é um fato, ela engole até boi. Isso é um fato. E tinha uma cobra dessa, só que eles não sabiam, né? Uma multidão vindo, mas era fila única, trilhos na selva fechada, e os primeiros lá, ai, a cobra, cuidado da cobra. Aí pegaram o facão, cortaram um desvio na mata. Todo mundo que vinha ficava falando para os de trás, olha, cuidado da cobra. Mas tinha um menino descalço, de bermuda, que ficou andando, cuidado da cobra, menino. Aí falaram, o menino agora está mais, impossível de salvar a vida do menino, já está lá onde está a cobra. Já tinha gente quase desmaiando. Menino rindo, chegou, chutou a cobra, sentou na cobra, deitou na cobra, porque no dia anterior o menino tinha passado naquele trilho e ele já sabia que a cobra estava morta. E eu tenho uma boa notícia para você, Jesus já esmagou a cabeça de Satanás. Aleluia, yes! Por isso, amém. Por isso que a palavra de Deus diz, olha o que a palavra de Deus diz, Lucas 10:19, eis aí vos dei autoridade para pisar de serpentes e escorpiões, e sobre todo o poder do inimigo, e nada, absolutamente vos causará dano. Meu irmão, Deus não está exagerando ou usando linguagem espiritual, não quer dizer dano, mas outras áreas vai ter dano, as explicações teológicas para tentar dar as desculpas esfarrapadas por falta de uma fé sobrenatural, para tomar posse dessas promessas e ver o poder de Deus liberado na sua vida. E agora eu vou contar a história verdadeira. É uma jovem, isso realmente aconteceu nos Estados Unidos. Estados Unidos tem lugares até hoje que são assim. Pessoas não trancam a casa. Eu tenho um amigo, ele veio para o Brasil, falou para mim, não, nem tranquei minha casa, ficou aberta o tempo todo, destrancada. Falei, mas como? Falou, ninguém rouba. Falei, mas por que você não pelo menos trancou? Ele falou, porque eu tinha perdido a chave. Eu vi isso muitas vezes nos Estados Unidos, amigos meus, eles estacionavam o carro deles, deixavam a chave na ignição, na calçada, na frente da casa deles, e iam dormir a noite toda, chega de manhã, vai lá, sai. Assim, eu vi isso em muitos lugares. Pela fé vai ser um dia assim aqui no Brasil também. Amém? Mas, aleluia, vai sim, mesmo, em nome de Jesus. Aí, essa jovem estava sozinha em casa, a porta da frente não estava trancada, porque ela nunca tinha nem imaginado uma coisa assim que podia acontecer. Ela também entrou no banheiro, tomar banho, não tinha ninguém em casa, ela nem trancou a porta do banheiro, estava tomando banho no chuveiro. Isso é uma história verdadeira. Ela tomando banho no chuveiro, só que essa jovem era cheia de fé. Ela ouvia muitas palavras de Deus, como essa que você está ouvindo agora. Ela ficava se enchendo de fé. Fé sobrenatural, cheio da palavra. E ela lá tomando banho, cheio de Jesus. Quando o endemoniado passando lá na frente da casa, abriu a casa e tudo indica que ele ia roubar. Mas ele ouviu um barulho no chuveiro. Aí ele, curioso, olhou, viu que era uma jovem, tomando banho lá, ela estava de costas. Ele entrou no banheiro, tirou a calça e foi avançá-la, aquele endemoniado, para violentá-la.
ela muito cheia de Jesus, ela nunca nem esperava, imaginava uma coisa dessa. Ela vira, quando ela vê, o cara já está avançando. Quando alguma coisa te pega de surpresa, aí que você vê o que você está cheio no coração. A Bíblia fala, a boca fala daquilo que o coração tiver cheio. Se você tiver cheio de besteira, cheio de coisa besta da internet, na hora que você mais precisa só vai sair besteira. Sem pensar, você vai falar besteira. Se você estiver cheio de fé sobrenatural, cheio da palavra de Deus, na hora que você menos pensa, vai sair a palavra de Deus. E ela foi pega totalmente surpresa quando ela viu. Ela estava tão cheia de Jesus, tão cheia da palavra de Deus. Ela gritou, em nome de Jesus. E ele parou, espantado. E ela que avançou, em nome de Jesus. Ele afastou. E ela gritou mais uma vez, em nome de Jesus. Ele colocou a calça e saiu correndo. Isso realmente aconteceu. Bem, eu estava em Goiânia, alguns anos atrás, pregando numa grande igreja, seminário de fé sobrenatural. Eu preguei lá nessa grande igreja, milhares de pessoas, segunda noite, terça noite, quarta noite, não porque tem life group. Quinta noite, sexta noite, sábado à noite e domingo em todos os cultos. 6 palavras. Tinha uma jovem, eu não conhecia, depois que eu fiquei conhecendo, chamava-se Gisele, 16 anos de idade, filha de um empresário, estava lá na frente, assistindo, ensopando a palavra, 6 dias, palavra, fé, palavra, se enchendo de fé. Terminou aquele seminário, domingo. Segunda-feira, porque a mansão deles era lá bem pertinho do colégio, onde ela estudava, uma parte nobre de Goiânia. Ela sempre ia a pé para o colégio. Ela foi para o colégio, segunda-feira, de manhã, voltou para casa. Terça-feira, ela estava indo para o colégio, um endemoniado que estava atrás de um arbusto lá, pulou quando ela estava passando na calçada, pulou, colocou a arma bem aqui no pescoço dela, falou assim, vem cá, e arrastou ela dentro de um prédio abandonado. Ele não chegou a tirar a calça, ele só chegou a começar a se tirar quando ela lembrou, ela tinha acabado de ouvir 6 palavras de fé. E ela lembrou dessa história do chuveiro, que eu tinha contado essa história do chuveiro lá, ela lembrou disso. E na hora, ela falou assim, o sangue de Jesus tem poder. Ele falou assim, o que você disse? Ela disse, o sangue de Jesus tem poder. Ele falou, você é crente? Ela disse, eu sou, e o sangue de Jesus tem poder. Ele disse, tá, pode ir. E ela nem foi para o colégio mais, né? Ela voltou para casa, porque ela estava um pouquinho, né, assim, porque nunca tinha acontecido uma coisa assim com ela. Mas ela estava 100% bem, claro. Depois o pai, né, me convidou para comer um churrasco lá na casa deles. Ele me contou toda a história, lá na frente dela. Falou, minha filha está aqui. Pastor Eibe, ela está bem. Ela não foi triscada, está tudo bem. Mas eu só te chamei para comer um churrasco, para a gente agradecer a Deus, e também para você fazer uma oração por ela. Falei, obrigado, né? Claro que eu não rejeitei o churrasco, aleluia. E orei por ela. E ela estava tão cheia, tão apaixonada por Jesus, aquela jovem. E o pai dela falou uma coisa que eu nunca vou esquecer. Ele falou, pastor, se não fosse a palavra de Deus, essa fé sobrenatural, minha filha, eu não sei aonde estaria minha filha hoje. Não sei o que teria acontecido com minha filha. Eu quero agradecer a palavra de Deus. Eu quero agradecer a Jesus. Uau! Eu vou te falar, vale a pena uma fé com santa agressividade. Amém? Amém? Agora, quinto grande princípio e último segredo que eu vou compartilhar com vocês é libere a fé com perseverança e alegria. Diga, perseverança e alegria. Hebreus 6,12, ele fala, para que não vos torneis indolentes, mas imitadores daqueles que pela fé e pela longanimidade herdam as promessas. Eu quero que você veja uma coisa aqui. Ele diz que não é só pela fé que você toma posse das promessas. É pela fé e pela, o que, irmãos?
Longanimidade. Você está vendo as duas palavras em português que estão dentro dessa uma palavra? Longo ânimo. Quer dizer, uma vez que você libera essa fé sobrenatural, baseado na palavra, com a sua boca, e declara, aí você não pode desistir. Você tem que perseverar. Mas muita gente não tem esse longo ânimo, eles ficam desanimados. Não veio um resultado depois de um tempo, e joga a toalha e perde o milagre, gente. Quantas vezes eu já vi cristão, baseado na palavra, era uma fé sobrenatural, não era fé natural não, era fé sobrenatural, eles liberaram aquela fé sobrenatural, declararam com a boca a paz, era só eles terem perseverado, eles teriam alcançado o milagre, mas não perseveraram. Jogaram a toalha, depois de alguns meses o milagre não aconteceu, começaram a falar besteira, jogaram a toalha. Toda aquela semente de fé que eles plantaram, eles chutaram para fora. Aí a semente nunca pôde crescer. Por quê? Porque não é só você liberar a fé com a boca. Tem que perseverar, meu irmão. Tem que perseverar, tem que ficar declarando, agradecendo todo dia, até materializar o milagre. É assim que funciona. Até materializar o milagre. É assim que funciona. Você sabia que a Bíblia tem mais do que 8.000 promessas? Mais do que 8.000 promessas. Tem promessas sobre tudo na Bíblia. Muito antes de eu ser pastor, eu aprendi esse segredo. Muito antes de eu ser pastor, eu comecei a fazer listas de promessas. Alguns de vocês estão fazendo isso, parabéns. Outros, com todo carinho, esse versículo é direcionado direto para você. Olha o que ele diz: para que não vos torneis indolentes, porque uma pessoa indolente, ela não é imitadora daquela que, pela fé e perseverança, toma posse da promessa, porque ela é indolente. O que é indolente, pastor Eibe? Boa pergunta. A maioria dos brasileiros não sabe o que quer dizer indolente. É uma palavra erudita. A maioria não sabe o que significa. Mas você sabe o que a palavra indolente significa? É bem simples, que significa preguiça. Ele fala, para não vos torneis preguiçosos. Veja bem, tem gente que não é preguiçoso para trabalhar no trabalho secular. Não é preguiçoso para estudar. Mas para achar as promessas, ele é preguiçoso, espiritualmente preguiçoso. Ele não acha a promessa, ele não toma posse. E a Bíblia fala que você está tendo indolência. É preguiça espiritual. Preguiça espiritual. Tem mais do que 8.000 promessas na Bíblia, gente. Mas não pode ser preguiçoso, tem que achar essas promessas. Eu falo com muito carinho porque eu te amo. Mas se a partir de hoje essa palavra não cair em ouvidos, mas cair num solo fértil, você começar a fazer lista de promessas e tomar posse e declarar essas promessas, então vai ter valido a pena essa mensagem. Deixa eu te falar uma coisa. Alguém pode perguntar, mas pastor Eibe, eu sei que os mandamentos do Velho Testamento, que não foram repetidos no Novo, não aplicam para nós. Pastor Eibe, você tem certeza que as promessas do Velho Testamento ainda aplicam para nós, pastor Eibe? Será, pastor Eibe? Tenho certeza, olha o que diz a Bíblia, 2 Coríntios capítulo 1, versículo 20. Porque todas as promessas de Deus tem nele o sim. Se você estiver em Cristo, se você estiver nele, todas as promessas são suas. Todas as promessas de Gênesis e Apocalipse são suas. São suas. Olha, a Bíblia está cheia de tantas promessas lindas. Por exemplo, olha essa aqui. Êxodo 23, 25 a 26. Adorem o Senhor, o Deus de vocês, e Ele abençoará o pão e a água de vocês. Tirarei as enfermidades do meio de vocês. Irmãos, Deus não está exagerando. Ele falou, vou tirar por completo toda a enfermidade. Na sua terra não haverá mulher que aborte, nem estéril. Darei a vocês uma vida longa. Meu Deus, olha que promessa. Eu podia te contar história após história. Casal, veio comigo minha esposa, estéril. Eu falei, mas você aplicou fé na palavra? Não apliquei. Não. Mas quanto tempo vocês estão orando para ter filho? Tanto tempo. Mas a oração não está funcionando, porque a fé é sobrenatural, tem que ser baseada na palavra. Começamos a dar versículos como esses para eles, ensinamos eles como liberar a fé, e logo ela ficou grávida. Isso aí eu vi, cansei de ver esse tipo de coisa. Você tem que ter base na palavra. Mas você tem que parar de ser preguiçoso e encontrar essas promessas. Olha essa outra promessa aqui. A Bíblia promete, rapazes, a Bíblia promete isso. Olha essa promessa. O Senhor te providenciará uma esposa sensível, sábia e inteligente.
Uau! Quando eu era solteiro, eu achei essa promessa na Bíblia, eu tomei posse e não deu em outra. Deus até deu mais do que eu podia imaginar, aleluia. É verdade. Pastor, onde está? Espera aí. Olha outra promessa. Está na Bíblia. Compreendo mais do que todos os meus... Você que quer passar prova de Enem, vestibular, então, estudar mais, pegar notas boas. Olha. Compreendo mais do que todos os meus mestres, porque medito nos teus testemunhos. Pastor, aí, onde estão essas últimas promessas? Está falando aí de esposa, Não vou contar para você. Deixa de ser preguiçoso. Você que tem que enfiar a cara na palavra e encontrar essas promessas. Amém? Você vai encontrar essas promessas, porque Deus tem muito milagre para a sua vida. Se você recebe isso, dê para Jesus uma forte salva de palmas. Deixa eu terminar com uma história. Muitos anos atrás, quando eu ainda era recém-casado, eu e minha esposa, né, nós até hoje temos esse costume. Hoje é no meu iPad, mas antes era um caderno que eu tinha em casa. Falei, amor, todo dia nós vamos orar junto e aplicar fé em cima de promessas. Então, para nós, o que era o mais importante? A conversão de alguns parentes que ainda não tinham convertido. Tem promessa na Bíblia sobre isso? Tem. Eu achei as promessas, coloquei lá. Nós oramos pela fé. Eu falei, agora todo dia não só ficar perseverando, agradecendo, porque não é só fé, é perseverança. Tá, qual a segunda coisa aqui? Crescimento da nossa igreja. A igreja em Santarém era pequena ainda. Vamos crescer essa igreja, vamos crescer. Aqui, a promessa da Bíblia. Eu achei cada promessa na Bíblia para crescimento de igreja. Coloquei lá. Amém. Oramos, agora todo dia vamos só ficar agradecendo. Tá? Terceira coisa. Nossas finanças. Os primeiros 10 anos do meu pastoreio lá em Santarém, eu não recebi um centavo da igreja. Estava vivendo a herança dos meus pais e qualquer oferta que parente, amigo lá dos Estados Unidos mandava para mim. E aí eu falei, amor, vamos aplicar fé para tanto, X tanto, todo mês, pelo menos. Amém? Escrevemos lá, pegamos os versículos da Bíblia, oramos em fé, todo dia, vamos ficar agradecendo em cima da palavra aqui. Aí eu falei, ó, amor, também, eu quero colocar aqui na nossa lista um carro novo. Porque eu tinha um carro na época, era um Gol bem velho, só que ele estava muito, eu gastava muito do meu tempo precioso só na oficina mecânica, porque ele toda hora estava quebrando, toda hora tendo problema. E eu falei, olha, não é porque eu quero ser alguma coisa, mas só porque eu não quero ficar gastando tanto tempo consertando o carro, eu quero um carro zero, que não vai dar problema, não vai ficar levando para a oficina, amor. Então, olha a base na Bíblia, isso aqui, olha, aqui, vamos colocar aí, aleluia, coloquei, porque meu Gol era muito velho, irmãos. Ele agia como todo bom crente deveria agir. Porque aonde ele parava, ele pregava. Onde parava, ele pregava. Ele era um bom crente. Não, e ele não era só um bom crente, ele era um super maestro. Porque cada esquina era um concerto. Mas, aí eu falei, olha, não quero somente o carro zero, porque em Santarém, naquela época, muita rua que não era asfaltada. E lá a terra é muito areiosa, muito cheio de areião. Muitos carros em Santarém ficavam atolados. Isso era muito comum. E o meu carro, meu Golzinho, coitado, ficava atolado. Eu falei, eu quero um carro 1.0, mas motor 1.8, que eu não quero ficar atolado mais na areia. Eu quero um carro possante, motor 1.8, pelo menos. Tá bem, amor? Baseado nesses versículos, tá bem, concordamos em fé. Falei, agora, só uma coisa, amor. Sobre o carro, não fala para ninguém que nós estamos aplicando fé. Porque a fé sobrenatural, não temos que falar para ninguém. Vai funcionar. Amém? Tá, então é uma coisa entre eu, você e Deus. Tá certo, fizemos um compromisso. Aí todo dia a gente agradecia pelos parentes convertidos, pelo crescimento da igreja, pelas finanças. A gente ficava agradecendo, todo dia. Passou um dia, 2 dias, uma semana, 2 semanas, um mês. A paz, Deus começou a abençoar. Nossos parentes foram convertendo um por um, a igreja foi crescendo. Hoje tem mais do que 45 mil pessoas, na época era bem pequeno. A igreja foi crescendo, nossas finanças, Deus foi fazendo um milagre nas nossas finanças. Só que o carro novo nunca vinha. E aí, mês após mês, agradecendo, e o diabo falava assim, seu burro, se você não contar para ninguém, como que eles vão saber que você está aplicando fé? Todo mundo acha que você...
Eu sabia que era o pé de gancho, ignorava. Ficava só agradecendo a Deus todo dia pelo carro zero. Tem que perseverar. E às vezes não é fácil perseverar. Já tinha passado vários meses. E era uma tarde muito quente. É claro que meu golzinho não tinha ar-condicionado. Era tarde muito quente. Mais ou menos 1h30 da tarde. Aquele sol em Santarém é muito quente. Mas muito. Irmãos, aqui no verão é muito quente. Mas mesmo assim é mais suportável. Porque não é tão úmido. Lá você derrete, você pinga. Aliás, lá é fácil até... Eu digo que é mais fácil ganhar almas para Jesus. Porque você só fala assim, olha, o inferno é mais quente ainda. Aí todo mundo quer aceitar Jesus. Então, era uma tarde muito quente. Quando, de repente, nós estávamos passando um areião e ele estancou. Aí eu fui tentar pegar, aparentemente estava com problema na bateria. Não pegava também. Eu olhei para minha esposa, tão delicada, tão bonitinha. Eu recém-casado. Falei, amor... Deixa comigo, você nem tem que descer do carro. Porque bem aí na frente tem um asfalto, e eu fecho a porta aqui, seguro a mão no volante, eu vou empurrar o carro até o asfalto. Lá no asfalto eu abro a porta, dou o último empurrão, pulo dentro do carro, pego no tranco. Já fiz isso muitas vezes, amor, sou macho, aleluia. Aí ela, não, tudo bem. Só que quando eu desci do carro, e coloquei a mão no volante e fui empurrar o carro, era como se estava, eu falei, está em ponto morto mesmo? Está. Ele não mexia quase, eu acho que estava pegando na areia, né? Apesar dos enormes músculos. Aí eu falei, ô amor, me perdoe, mas eu acho que você vai precisar me ajudar. Ela é sempre muito cheia de Jesus, né? Sempre boa atitude. Ela falou, claro, amor. E ela desceu do carro e ela foi lá atrás empurrar. Vamos empurrar, amor, vamos. O carro não mexia. Eu falei, amor, você está empurrando? Ela falou, tô. Eu falei, não, é porque nós temos que sincronizar nossos empurrões. Quando eu contar até 3, vamos lá. 1, 2, 3, agora! Ele começava a sair da areia assim, ele voltava. Quase, amor, quase, vamos lá. 1, 2, 3. Irmãos, não sei quantos 1, 2, 3 eu gritei. Mas foram muitos. Deus é minha testemunha, foram muitos 1, 2, 3. Enquanto eu gritava, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Agora vai, 1, 2, 3. E eu só ficava indo e voltando. Aí o diabo começou a mentir. Falou, rapaz, você tem parentes milionários nos Estados Unidos. E os caras que ofereceram você para pastorear lá. Rapaz, você não estaria passando... Olha a sua esposa. Olha a situação. E esse negócio de fé não funciona desse jeito. Se você não falar para ninguém, como que você vai ter um carro zero? Isso aí é mentira, isso aí não é... Mas eu sabia que era o diabo. Sabia que era o diabo, então simplesmente ignorei. Fiquei gritando, 1, 2, 3. Mas aí veio uma outra voz. Aquela voz era aqui dentro. A voz do Espírito Santo que mora em nós. Ele falou, é agora, meu filho. É agora o momento do seu milagre. Como assim é agora? Ele falou, lembre aquele segredo na minha palavra que diz que no meio da tribulação, se no pior momento da tribulação você tiver toda alegria, aí a sua fé cresce e fica sem deficiência, perfeita e íntegra. E aí você apropria o milagre que você precisa. Eu lembrei desse texto, na hora que eu estava empurrando e gritando 1, 2, 3, lembrei desse texto aqui, olha, Tiago capítulo 1, meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passar por várias provações, quer dizer, no meio da pior provação é para ter toda alegria, então não é só perseverança, é muita alegria. Pastor Eibe, você está dizendo que na pior tragédia, na pior perseverança, é para ter toda alegria, ficar rindo para as paredes? Não, irmão, eu não estou dizendo isso, é a Bíblia que está dizendo isso. É a palavra de Deus. É a palavra de Deus que está dizendo isso. Aí que ele diz, sabendo que a aprovação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança, e a perseverança, tendo ação completa, vai ser perfeito e íntegro, sua fé não vai ter nenhuma deficiência. Uau! Quando Deus me deu revelação desse versículo, eu estava gritando lá, 1, 2, 3, que aquela voz falou isso, eu fiz assim, estou lhe dizendo, eu fiz assim, daquele salquete, fiz assim, uau! Aí eu fui correndo para onde estava minha esposa, atrás do carro, falei, amor, é agora! E ela realmente pensou que o sol tinha me feito fazer passar mal. Eu estou lhe dizendo, ela olhou para mim e falou, amor, você está tudo bem? Eu falei,
Claro que eu estou bem, amor. É que Deus acabou de me dar uma revelação e eu expliquei essa passagem para ela. Ela é muito rápida nas coisas. Ela, uau, que legal! Eu falei, então vamos ter toda a alegria, vamos dançar e agradecer a Deus pelo nosso carro 0, 1.8, vamos. Aí nós começamos a dançar lá naquele sol quente. Ainda bem que ninguém passou, porque se alguém tivesse passado naquele momento, iam falar, são dois loucos dançando lá. Dançando. Depois que nós dançamos e agradecemos muito a Deus por nosso carro 0 de 1.8, aí falei, vamos empurrar de novo, né? Aí voltei lá, 1, 2, 3, só que agora, na segunda, terceira, 1, 2, 3, um irmão estava passando um carro no asfalto lá na frente, ele me viu e falou, pastor, quer ajuda? Eu falei, quero, irmão. Aí ele veio, ajudou a empurrar até o asfalto, aí pulei no carro, pegou no tranco. Poucos dias depois, chegou um empresário da igreja. Ninguém sabia da nossa oração, ninguém. Chegou um outro empresário da igreja, que eu acho que nem sabia que eu estava tendo problema com o carro. Porque não foi aquele irmão que nos ajudou a empurrar, não, foi outro irmão. Ele chega para mim e falou assim, pastor, eu tive um sonho muito estranho. Nesse sonho, eu me vi te dando a chave de um carro 0. Pastor, você acha que esse sonho é de Deus? Eu queria falar assim, bem-aventurado és tu, irmão. Porque não foi carne e sangue que te revelou. Mas eu não falei isso não. Sabe por quê? Eu lembrei do meu trato com minha esposa. Eu falei, amado, eu não posso te dizer se é de Deus ou se não é de Deus. Você que tem que orar para saber se é de Deus. Ele falou, tá, vou orar. Depois dele orar um pouco, ele voltou e falou, pastor, orei e é de Deus. E eu tenho 2 carros, um é 0 quilômetro, o outro é seminovo. Eu ia vender esse carro para comprar um carro 0, mas eu decidi, então vou dar esse carro seminovo para você e vou comprar outro carro 0 para mim. Falei, irmão, você só faz o que o Espírito Santo te mandar. Passou mais alguns dias, ele voltou e falou assim, pastor, não vou te dar o carro seminovo mais. Falei, beleza, irmão, fique tranquilo, está tudo bem. Ele falou, mas sabe por quê, pastor? Falei, por quê, irmão? Ele falou, pastor, depois daquele dia que eu te falei que eu ia dar o carro seminovo, pastor, eu comecei a passar mal. E eu fui orar, Deus, por que eu estou passando mal? E Deus falou comigo, pastor. Deus falou assim, olha, no sonho que eu te dei, você estava dando para o meu filho um carro 0 e não um carro seminovo. Então, irmão, pastor, eu vou ter que te dar um carro 0. Falei, irmão, se for para o bem da sua saúde... Estou brincando, não falei isso não. Eu só falei, irmão, você só faz o que o Espírito Santo te mandar. E, poucos dias depois, me levaram lá para a concessionária. Sabe aqueles carros que ficam no vidro? Eles falaram, olha, o que você acha desse carro? Eu falei, uau! Falaram, pois é, já está pago, já está tudo pago, já é seu. Pode entrar no carro e sair. Eles abrem aquele vidro, né, colocam uma rampazinha, interessante. Entrei lá dentro do vidro mesmo, entrei no carro, e saí dirigindo aquele carro 0. Agora, ele não sabia nada da minha oração, nada. Ele só ficou sabendo depois, quando eu vi o testemunho. Ele não sabia nada. Sabe qual foi o carro que eles escolheram? 0. O tamanho do motor? 1.8. Não vai dizer para mim que a fé sobrenatural não funciona. Funciona toda vez. Eu sei que carro não é a coisa mais importante do mundo, mas se funciona para carro, funciona para curar câncer, funciona para ver sua família transformada, funciona em todas as áreas da sua vida, meu irmão. Eu estou lhe dizendo, Deus quer te dar o melhor em nome de Jesus. Se você recebe isso, dê para Ele uma forte salva de palmas.